Para entender sobre o assentamento com argamassa colante, a gente precisa entender 3 componentes importantes. Um deles é o substrato, que pode ser um concreto, um emboço, pode ser diretamente um bloco. Então, o substrato é a parte rígida, importante para a sustentação do revestimento. Num segundo momento, a gente tem a argamassa colante. A argamassa colante, ela vai ser aplicada com espátula, vai ganhar ranhuras, e essas ranhuras vão ser importantes para a distribuição uniforme da cola. Lembrando que, quando você aplica o cimento de cola, ele não é para regularizar a superfície, ele é uma cola, simplesmente você vai aplicar um pouquinho. Tem muita gente que utiliza grande quantidade tentando regularizar uma superfície, isso está errado. Ele é feito simplesmente para fazer a colagem, então é uma aplicação de uma quantidade limitada que é feita pelos dentes. Os dentes é que vão fazer com que quando haja o amassamento daquele dente, a distribuição de cola vai ficar no tamanho exato quando for feita a aplicação da cerâmica, do porcelanato, ou qualquer coisa que seja, pastilha. E por último, vem a parte cerâmica, que essa parte é uma parte que vai ser importante ter um revestimento bem durável, porque ele vai estar exposto a intempéries, mas existe um outro problema que são as juntas. As juntas são muito importantes, estarem bem seladas, bem fechadas, para não ter infiltração por trás dessa parede, por trás desse revestimento. Para não ter complicações tanto na própria colagem, quanto não ter complicações posteriores relativas ao substrato, né? O substrato ele não pode ser alterado também, sob risco de você ter a perda de toda a aderência do revestimento. Vamos ver esse primeiro exemplo de fachada. Aqui a gente pode ver um pano muito grande. Tem uma emenda aqui, que é a junta de dilatação. Mas só que se a gente olhar direitinho, a gente vai poder ver que essa junta de dilatação não conseguiu resistir. Tá vendo que há uma dobra aqui, a aplicação aqui do revestimento até dobrou. Então quer dizer que aqui vai começar a desmoronar toda essa fachada, o revestimento de fachada. Nesse outro caso, a gente pode ver que onde soltaram as pastilhas, né, onde tinha a cerâmica, está marcado aqui na fachada. Quem está marcado aqui na fachada é a argamassa de assentamento da cerâmica, o cimento de cola. Então quer dizer que a argamassa não conseguiu aderência com a cerâmica, e a cerâmica acabou caindo. Em alguns pontos a gente pode ver que caiu um pouquinho da argamassa, mas nesse pano, né, onde a gente está vendo aqui, a maioria do defeito apareceu por causa da argamassa não segurar a cerâmica. Curiosamente, nesse outro detalhe, o que acontece? Toda a cola que seguraria a cerâmica caiu junto. Então, quer dizer, existe mais do que um problema característico aqui. Nessa face, o cimento de cola não aderiu no substrato. Então caíram os dois. Caiu tanto a cerâmica quanto o cimento de cola. E nessa imagem está muito claro que os dois defeitos ocorreram ao mesmo tempo. Um primeiro defeito a gente consegue ver rapidamente. Está vendo essas ranhuras na argamassa de assentamento? Pois bem, isso quer dizer que a cerâmica não
conseguiu aderência porque a cola já estava sem propriedade de aderência. Ela não foi nem amassada, já devia estar em condições já de endurecimento quando foi aplicada a cerâmica, e nem amassada direito ela foi. Então isso quer dizer que essa cerâmica caiu porque o cimento cola não grudou. E em segundo, o substrato não conseguiu segurar também o cimento cola. Então a gente tem dois problemas muito característicos vendo essa imagem com mais detalhe. E se a gente reparar na cerâmica, ela parece ser uma cerâmica muito porosa. E sendo uma cerâmica porosa, ela tem muita capacidade de absorção de água, inchamento, e possivelmente com um calor e tudo mais, ela não conseguiu resistir e acabou se soltando, caindo placas enormes. Nesse outro momento, o que acontece? Nós temos o processo de iniciação de queda da cerâmica, em que ela começa a se soltar, ela incha, né? Ela começa a soltar em algumas pontas do revestimento. Pode-se ver que em alguns cantinhos a gente vê que a cerâmica ela tem um desgaste, ela tem uma porosidade excessiva e ela tem uma absorção muito grande, tanto que ela começa até a perder um pouco da superfície, né, de acabamento. E aqui a gente vê que todo esse pedaço vai cair em breve. Então isso aqui já é uma condição de perda total da fachada, né, de revestimento da fachada. Temos aqui um outro exemplo. Esse exemplo é um exemplo mais claro do que está ocorrendo. Esse aqui é um assentamento de pastilha na fachada. E é muito claro o que ocorreu aqui. As pastilhas, como a gente pode ver nesse canto aqui, as pastilhas ainda estão grudadas no cimento cola, no argamassa de assentamento. Quem é que está em péssima condição é o substrato. O substrato se transformou de uma maneira tão grande que nem ele está se sustentando mais, ele está se esfarelando completamente. A gente pode ver que algumas manchas aparentando já a cerâmica estão aparecendo. Isso quer dizer que essa fachada está comprometida não por causa da pastilha e não por causa do cimento cola, mas por causa da regularização de fachada, um emboço que foi mal feito e está se desfazendo. Nesse detalhe fica muito claro. As pastilhas, elas têm um vão entre elas, e isso é uma das coisas mais complicadas a gente controlar, são esses vãos. Tem que ter uma manutenção periódica, passar uma nata, né, com revestimento em todas elas periodicamente para evitar esses buraquinhos, que isso vai acontecer sempre. Mas o grave aqui é que o substrato não está segurando. Aqui a gente pode ver que uma camada inteira de pastilha está grudada ainda na cola, né, dos dois, tanto em cima quanto embaixo, mas o substrato não está segurando. Então isso aqui vai acabar saindo em lâminas enormes, com toda a pastilha grudada junto. Nessa outra imagem fica muito claro que o substrato está se desmanchando de forma acelerada. Aqui a gente vê já o bloco ou o tijolo aqui aparecendo. E é lógico, com o tempo algumas pastilhas vão soltar, mesmo da argamassa, né, de assentamento dela, mas o grande problema aqui é o substrato. O substrato não começou a se deteriorar de uma maneira tão acelerada que ele está fazendo com que placas enormes da pastilha acabem caindo simultaneamente. Nesse outro caso, tem algumas coisas características aqui. Primeiro, a gente tem uma junta de dilatação, né, de trabalho de dois planos diferentes. Então esse piso ele está trabalhando
E na junta entre o piso e a dilatação, né, o vão de dilatação, houve um pressionamento, né, houve isso aqui é como se fosse mastigasse, né, esse mastique, essa borracha que está aqui no meio. E aí o que acontece? Pressiona essas pastilhas que estão bem na beirada e elas acabam não resistindo, acabam soltando, exatamente por causa desse movimento, né, que ocorre por causa da dilatação e contração. Outra coisa que é clara, aqui a gente vê as ranhuras da massa, né, quando a gente passa o cimento-cola, passa a argamassa com a espátula dentada, ela deixa essas ranhuras, e as ranhuras estão aqui ainda. Isso quer dizer que a cola acabou secando antes da aplicação da cerâmica, né, dessa pastilha. E aqui em cima, provavelmente vai começar a soltar as pastilhas que estão envolvidas com essa trinca. Essa trinca ela vai fazer com que as pastilhas acabem se soltando, porque não tem muito o que fazer, ela não consegue trabalhar, segurar, principalmente porque elas são muito pequenininhas, elas acabam não segurando essa tensão toda. Nessa foto fica bem claro também, ó, que a argamassa de assentamento secou antes, ela quase não amassou e a pastilha não grudou, simplesmente não grudou na argamassa, porque a argamassa secou antes. Mais uma vez aqui, mais um detalhe em que a gente vê a ranhura, né, da espátula que aplicou a cola, o cimento-cola, e as pastilhas soltaram, exatamente porque a cola tinha secado antes de você aplicar a pastilha. Olha como é claro o formato dos dentes da espátula de aplicação. A gente tem que... Isso aí já é uma coisa muito característica. Então, quando a gente vê isso, a gente tem certeza. Na hora da aplicação, secou a cola antes do que o prazo de 20 minutos já passou e a pessoa não tinha assentado ainda as pastilhas e secou, simplesmente secou.